Vamos lá, vamos entender um pouquinho e governar essa mente? Mas antes de você governar, tomar a liderança aí da sua mente, você precisa entender como ela funciona. E hoje nós vamos entender como a mente funciona a partir do nosso cérebro. Eu quero que você entenda o conceito básico, do funcionamento do seu cérebro, que vai te ajudar muito na visão da sua mente. Muitas das vezes nós estamos seguindo um padrão mental que já foi codificado em nós e por isso nós temos dificuldade muitas das vezes de mudar comportamento, mudar pensamento, porque já existe aí um padrão. E aí eu preciso entender qual é o meu padrão mental para só assim conseguir modificá-lo. Olha, eu quero que você constrói comigo agora uma analogia, entre o funcionamento do cérebro. E eu vou passar uma experiência que eu tive na minha vida, minha avó materna, eu sempre vi ela e tive essa experiência de costureira. Minha avó era uma profissional, era uma costureira profissional. Fazia vestidos para fora, vestido de noiva, vestido de festa. E a minha mãe também seguiu essa mesma linhagem de costureira. Então eu sempre tive essa referência das duas, porque eu sempre vi elas costurando. E aí eu quero que você constrói comigo para você entender como funciona o seu cérebro. Porque a máquina de costura, embora você não tenha nenhum conhecimento, eu só quero que você imagine essa máquina de costura. É o seu cérebro, que é uma máquina. Para essa máquina funcionar, ela precisa de uma linha, para assim costurar. Para o seu cérebro funcionar, existem dentro dele o que nós chamamos de neurônios. Neurônios responsável por captar e enviar informações através dos nossos estímulos, estímulos externos, através dos nossos sentidos. Isso quer dizer que os nossos olhos, nosso ouvido, até mesmo o nosso olfato, a nossa degustação, a nossa pele, como nós sentimos e percebemos as coisas, isso são captados, através dos nossos estímulos e enviado para nós como forma de informações. E quem faz isso são os neurônios. Eles são responsáveis por captar informações e também enviar informações que já estão processadas dentro de nós. Então nós temos a máquina, temos a linha de costura. Porém a máquina e a linha de costura não faz costura, não faz um vestido, não faz uma blusa, precisa de ter uma costureira. E para assim desempenhar esse papel de executar, de fazer um vestido, fazer uma blusa. E aí dependendo da condição dessa costureira, da capacidade, ela sabe governar muito bem essa máquina e essa linha para assim, fazer lindas roupas. É exatamente assim que funciona. Você já tem um cérebro, dentro desse cérebro tem hormônios e também os neurônios, que captam a todo tempo informações de uma maneira involuntária. Quem governa isso é você. E como você lidar com todas as informações que esses neurônios estão captando, é que vai sair o reflexo da sua mente, uma mente madura, uma mente forte, uma mente equilibrada. E aí você vai entender, mais à frente, que essa costureira, ou essa pessoa, quanto maior a habilidade de governar, de liderar essa máquina de costura, melhor resultado ela tem. Então, quanto mais você sabe sobre a sua mente, sobre o seu cérebro, sobre o funcionamento, da sua mente, melhor vai ser os seus resultados na sua vida. Melhor vai ser o governo, da sua mente, dos seus pensamentos, e consequentemente os resultados na sua vida. E aí eu queria que você entendesse isso então. Então, dentro de você existem neurônios que estão captando a todo momento informações, muitas informações, e eles captam e enviam. Só que lá dentro já tem informações processadas, e essas informações processadas também são enviadas para você. Então o que acontece é que na maioria das vezes as informações que você capta, a resposta que o seu cérebro dá já é aquelas que estão lá dentro de você. Então ele não vai gerenciar essas novas informações,
né, parando para analisar, refletir, raciocinar. Ele muitas das vezes, no automático, já pega e fala: essa informação é idêntica a essa, então, logicamente, já está pronto aqui dentro. Eu vou dar um outro exemplo aqui, quero construir com vocês um outro exemplo para ficar mais fácil. Que é assim, olha, imagina você estar andando aí numa rua escura da sua cidade ou do seu bairro, já tarde da noite. Essa rua, ela é pouca e tem pouca iluminação e você já está apreensiva, né? Porque é tarde da noite, tem pouca iluminação, você está sozinha, a rua é deserta, então você já está apreensivo. Vamos colocar assim, você já está com aquele sistema de alerta ligado. Quando você avista mais à sua frente, você vê que tem alguma coisa se balançando, você vê como uma espécie de vulto se movimentando. O que você imagina na hora que poderia ser esse vulto? E eu fiz essa pergunta para as meninas aqui e elas responderam: eu acreditaria, né, que poderia ser uma pessoa, um assaltante. Outra respondeu também: eu acho também que poderia ser uma pessoa escondida para me assaltar. Ou alguma pessoa, né, respondeu assim: poderia ser um estrupador, uma pessoa para estrupar. Enfim, essas informações que vêm até você, elas vão estar sempre ligadas a uma emoção. Você percebe que o seu sistema de alarme já está aí ligado, que é o de hipervigilância. Alerta, tem alguma coisa, né? E pode ser perigosa. E esse sistema de alarme, quando a gente fala sistema de sobrevivência, está ligado à nossa ansiedade, né? Estar ligado ao nosso medo, às emoções de medo, ansiedade. Por quê? Porque essas emoções que estão no sistema de alarme, de sobrevivência, de hipervigilância, o seu cérebro captou uma informação de que há algo desconhecido e pode ser um perigo. E com isso ele vai, né, estimular o seu corpo para correr ou para fugir, para sobrevivência. E o que acontece é que você entra nesse modo, a partir de uma informação captada, conectada com uma emoção que você está sentindo, né, que é do medo, a ansiedade. Quais são as informações que vão vir até você? Todas as informações processadas que estão dentro da sua mente ligada a essa informação, a essa emoção e essa informação que, embora não esteja clara para você, porque você ainda não está identificando de fato o que está acontecendo, o que é esse vulto lá na frente. Porém, as informações processadas que já tem na sua mente, a partir dessa emoção que você está sentindo, que é a ansiedade, que é o medo, né, vai trazer informações. É um assaltante. Porque embora você não tenha sido assaltada, como eu nunca fui assaltada, você já deve ter escutado notícias, informações ou alguém contar sobre um assalto. E aí, essas informações acabam batendo dentro de você. Só que eu quero que você reflita é que você não teve uma informação clara sobre aquilo que você está vendo. É uma hipótese. Você entende que todas as informações que estão dentro de você, que já foram processadas por algum momento, elas vão acontecer no automático dependendo do seu estado emocional. Então, quando você está ansiosa, preocupada, né, por alguma situação, seja ela, né, em uma rua deserta, podendo ser assaltada, ou por uma outra situação, por uma conta que você tem que pagar, por uma situação que pode acontecer amanhã, isso vai ligar um estado de alerta em você, no seu cérebro, no seu corpo, fazendo com que o seu corpo receba um estímulo através da ansiedade, porque a ansiedade, o fundo da ansiedade é medo, é insegurança. E aí o seu corpo vai, né, te mandar adrenalina, mais ansiedade, mais adrenalina, e por isso que o seu corpo muitas vezes recebe, né, esse turbilhão aí de adrenalina e você sente a reação, né, de palpitação no coração, de às vezes tremor na pele. E aí é o que? Um estímulo que você está recebendo por parte do seu cérebro por uma informação que você recebeu ou está processando ela. Isso é independente de qual seja a situação.
Então, se você tem uma informação que é uma hipótese, pode ser que aconteça, pode ser que seja um ladrão, né, um assaltante, pode ser que aconteça essa situação amanhã na sua vida, é uma hipótese. Porém, a sua mente, ela não consegue identificar o que é real, o que é realidade e do que é uma hipótese. Ela não consegue, ela vai reagir a estímulos, ao que você está vendo, ao que você está sentindo, e ela vai te mandar, né, tudo que é necessário para você resolver essa situação. No caso de um alerta de sobrevivência, ela vai te mandar adrenalina, né? O seu cérebro vai mandar adrenalina para você correr ou fugir. Só que isso não acontece, né? Porque muitas das vezes você está processando uma informação na sua mente de preocupação, de medo, está recebendo um estímulo, uma carga de adrenalina, que é ansiedade, muita adrenalina, e às vezes até vem uma crise de pânico, porque a crise de pânico é o pico de adrenalina, né? Você recebeu muita adrenalina e aí vem a crise de pânico. Para você reagir e você não reage, você não toma nenhuma ação. Você continua, às vezes, no mesmo lugar, processando os mesmos pensamentos e, né, as mesmas informações. É por aí que acontece. Mas eu só queria que você identificasse isso aí. Agora vamos resolver essa situação. O que de fato estava lá, né, no final da rua se movimentando? O que era esse vulto? Será que era um assaltante? Por que você não pensou? Poderia ser um leão, pode ser um elefante, pode ser uma girafa. Por que na maioria das vezes a gente não pensa isso? Será que é alguém escondido tentando me dar um presente? Por que não vai acontecer isso? Porque essas informações estão ligadas com um outro tipo de, né, emoções. Ou isso vai exigir de você um raciocínio. E que muitas das vezes você, né, no modo de sobrevivência, não tem essa capacidade de raciocinar, né, de pensar, de ter lógica. Não, peraí, será que não é um saco de lixo preto balançando no vento? Poderia ser, né? Porém, a gente não consegue ter essa capacidade, muitas das vezes, num estado de alerta, de raciocinar. Ele vai captar todas as informações que estão na minha mente e vai trazer para mim como solução. O que acontece é que esses neurônios, eu já, né, expliquei sobre isso, mas que os neurônios são como se fossem bonequinhos que andam dentro do seu cérebro. A ciência diz que nós temos 9 bilhões de neurônios dentro do nosso cérebro. É muito neurônio, é muitos e muitos neurônios. Isso por quê? Porque existem muitas possibilidades, né? Cada neurônio é responsável por informações. E o que acontece é que esses neurônios faz trilhas, né? Por onde eles passam, eles fazem uma trilha. E se eles passam pelo mesmo caminho sempre, levando o mesmo tipo de informação sempre, o mesmo pensamento sempre, esse caminho se fortalece. E aí, em vez de ele ir para o outro, né, se conectar com outro neurônio, uma outra informação, ele percorre o caminho que já está mais fácil e mais fortalecido. E aí quando você está em um momento de que você precisa de uma informação que está dentro de você, qual é a informação que vai chegar mais rápido? Aquela que está mais fortalecida dentro de você. E aí o que acontece é que a gente tem que entender que isso está dentro do nosso cérebro, criando a nossa mente. E aí, para a gente entender isso, a gente precisa o quê? Desempenhar o melhor funcionamento do nosso cérebro, dos nossos neurônios. E como que a gente faz isso? Eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui e a gente vai trabalhar sobre isso. Né? Abaixo vai ter uma imagem aqui dos dois cérebros, né? Um cérebro dividido em duas partes, que é o cérebro racional, mais lógico, mais estrutural, e outra parte nós temos aí o cérebro emocional, né? Todo ser humano tem um cérebro por completo, uma parte é responsável pelas emoções, outra parte é responsável pela lógica, pela razão. Só o que acontece quando a gente chama de padrão mental é que muitas das vezes os seus neurônios eles estão
percorrendo o mesmo caminho, e isso forma um padrão. Isso faz com que a pessoa ou ela tenha um padrão predominante emocional, ou ela tem um padrão predominante mais racional, mais lógico, sabe, mais concreto. Só que se a gente tem as duas partes, é para ser usadas as duas partes, é para que essas duas partes se conversem, né, se conectam. E aí eu deixar aqui também as duas, 3 imagens aqui relacionadas aos neurônios, né? Você vai identificar aí os neurônios que eles não são desenvolvidos, não são ativos, né? Eles estão fraquinhos e às vezes muito pouco ramificado. Nós temos o neurônio normal, que já está mais forte, maior as suas ramificações, que elas são igual a raiz da árvore. E deixar aqui os neurônios que são estimulados, que são aquelas raízes bem fortes, né? Bem grossas ali e bem numerosas. É as raízes onde elas, né, ramificam e estão bem fortalecidas. Esses são os neurônios estimulados. Isso quer dizer que nós podemos, sim, nós devemos, na verdade, estimular os nossos neurônios a partir dos nossos pensamentos. Tá? E aí o que a gente vai entender que nós temos essas duas partes, né? Aqui neurônios responsáveis pelas emoções, aqui neurônios responsáveis pela lógica, pela, né, estruturação, pela racionalidade, né? Razão. E aí o que a gente tem que entender é que dentro dessa divisão também, nessas duas partes, o que nós chamamos de quadrante, que existem neurônios responsáveis para captar informações, né? Um tipo de informações aqui, outro tipo daqui, né? Cada quadrante desse também é responsável por captar informações. E por isso que muitas das vezes, quando a gente não estimula a nossa mente, não desenvolve os nossos neurônios, a gente fica predominante ou limitada, porque nós estamos captando e enviando informações apenas de uma área do nosso cérebro. É a pessoa onde ela é muito mais emocional do que ela é racional, né? É a pessoa onde ela usa muito mais as emoções, está envolvida emocionalmente em tudo que ela vai fazer e principalmente nas decisões que ela tem que tomar na vida dela. Ela está envolvida emocionalmente do que racionalmente. Ela dificilmente ela vai ter essa capacidade de pensar, raciocinar, de ter uma outra visão. E nós vamos entender essa diferença aqui agora, tá? Baseado nesse teste que eu enviei para vocês, nós vamos entender que nós temos um padrão mental, né? E esse teste vai te ajudar a identificar o seu padrão mental aí, para assim você ter uma consciência do modelo que você pensa, do modelo que está à sua mente, para depois a gente trabalhar de como inverter isso aí. E aí eu coloquei aqui que, baseado no teste que nós fizemos, hemisfério anterior direito, que é essa parte aqui, e hemisfério posterior direito. Então nós estamos falando da parte direita do nosso cérebro, né? A anterior e a posterior, que são responsáveis pela emocional. E eu vou dizer aqui algumas características que essa pessoa que tem esse lado do cérebro mais predominante, o que ela faz, quais são, né, as características mais predominantes da vida dela aí, ó. São pessoas que são facilmente, né, ou as suas decisões são baseadas nas emoções. Aquela pessoa que, para ela tomar uma decisão na vida dela, ela sempre vai se basear nas emoções dela, de como ela está se sentindo, de como ela se sentiu. Então a emocional dela vai gritar mais alto na hora dela decidir algo na vida dela. São pessoas que geralmente estão focadas no futuro. Sabe, essa pessoa que ela pensa muito sobre o futuro, como vai ser amanhã, e às vezes em relação ao medo, né? Ela pensa com preocupações, com incerteza, com medo, e também quando a gente fala de ideias, de projetos, né? Ela consegue pensar e projetar muito no futuro dela, porque ela consegue visualizar o futuro, consegue colocar ideias, tem uma mente fértil para a ideia, consegue, né, colocar e fantasiar o futuro dela, ela consegue visualizar o futuro. São essas pessoas que estão muito presas lá.
sabe? Tem a preocupação do futuro, tem as ideias, né? Tem a motivação, todas, né? A motivação da vida dela está focada no amanhã, no futuro dela. E aí, como o seu emocional, que é o predominante, né, elas são movidas por emoções. Então é uma pessoa que, se ela levanta e ela está feliz, ou algo aconteceu para deixar ela feliz, eu falo assim, que o mundo vira cor de rosa. Porém, se aconteceu algo que deixou ela triste, tudo ao seu redor, o mundo inteiro, vira cinza, cor de cinza. Essa pessoa, né, ou é a mulher que nós chamamos de mulher gangorra. É a pessoa que às vezes vive num desequilíbrio emocional muito grande. Ela tá lá em cima, ela vem aqui embaixo, né? Hoje ela tá bem, amanhã ela tá lá embaixo de novo. Então é a mulher que ela tá muito envolvida no seu emocional. Então gostam de executar tarefas que estejam envolvidas com prazer, com alegria, com satisfação. São às vezes as pessoas que gostam de festa, sabe? Tudo que elas vão fazer ou aquilo que precisa ser feito tem que primeiro ser motivado nela, sabe? Ela primeiro tem que sentir uma motivação. Eu primeiro preciso sentir, eu não tô animada, então não faço. Eu não tô motivada, então não faço. Então essa mulher, ela é aquela mulher que ela é difícil de seguir uma rotina. Ela é difícil de ter disciplina, ela é difícil, né, de conseguir colocar aquilo que a gente chama de tijolinho hoje, um tijolinho amanhã, depois seguir algo, né, cumprir tarefa com tempo, com horário. Ela é uma mulher que ela tem essa dificuldade, porque ela está envolvida muito no emocional, então ela precisa estar motivada, se sentir bem, se sentir prazer. Ah, vamos fazer isso? Vamos, mas tem que estar naquela animação. E aí quando a gente fala do quadrante posterior, sabe, aqui embaixo, são um tipo de pessoas que também, né, que tem esse lado emocional muito predominante, mas é as pessoas que geralmente gostam de estar com outras pessoas, que gostam de estar em grupo. Então fazer atividade em grupo é mais prazeroso para ela. Fazer atividade com alguém é mais prazeroso. Se ela tem uma ideia, ela corre e ela quer alguém para ela compartilhar essa ideia. Então são pessoas que são facilmente e que desenvolvem facilmente uma dependência emocional, porque ela sempre vai se apegar a alguém, sabe, na dependência dessa pessoa, né? Precisam muito de pessoas ao seu redor, pessoas junto com ela. Se ela se ver sozinha, fazendo ou cumprindo tarefas, ela tem uma dificuldade enorme e até entra em estados depressivos. Essa é a pessoa que tem esse lado direito predominante. Ela tem dificuldade de estruturação, é aquilo que eu falei, colocar um tijolinho todos os dias, com disciplina, com ordem, com organização. Essa mulher, ela tem dificuldade na organização. Organização de ideias, às vezes ela pensa e ela elabora para o futuro dela. Na mente dela tá tudo funcionando, ela já sabe, né, como vai fazer, como executar, como que acontece. Porém, quando coloca para cá, ó, já tem uma dificuldade de colocar pro papel. E quando coloca pro papel, para tomar a ação, para colocar em ordem o que precisa começar e depois, né, elaborar, estruturar, ela tem uma dificuldade. Então, com rotina, fazer tarefas sozinha tem essa dificuldade, disciplina, organização, estruturação, sabe? Por onde que eu começo? Eu começo hoje, amanhã eu faço isso, faço aquilo, tem essa dificuldade. Lado emocional predominante, guarde isso. Lado daqui, ó, lado esquerdo, nós vamos falar do hemisfério esquerdo, né, o anterior e o posterior aqui, que são pessoas que têm as suas decisões baseadas nas suas experiências. São essas pessoas que guardam muita coisa. Tem uma memória muito fértil, quer dizer o quê? Que guarda coisas, às vezes, de anos para trás. Coisas que aconteceram há 1 ano, 2 anos, até 10 anos, está guardado nela. E às vezes uma decisão que ela vai tomar hoje, ela se baseia naquilo que já aconteceu.
São pessoas, né, que voltadas a repetições de padrões, de regras. Elas gostam muito, né? Elas se sentem mais organizadas com regras, com padrão. É a pessoa que se cobra muito e eventualmente cobra muito as pessoas, ou os outros, né? As outras pessoas. São as mulheres que são mais controladoras, gostam tudo de certinho. É a mulher que ela é perfeccionista, sabe? Ela se apega às vezes em uma questão e ali ela perde tempo, perde energia, porque aquilo tem que ser perfeito para ela. E com isso, muitas das vezes, ela abandona suas ideias, porque quando começa, ela acha que não está perfeito ou que ela não é capaz de fazer aquilo, não tem capacidade porque não tá bom, e às vezes ela abandona as suas ideias, seus projetos, seus sonhos, porque ela se cobra demais. Então, quando às vezes é para colocar uma ação, né, uma ideia em ação aí, executar de fato, ou ela perde muito tempo e energia numa coisa só e depois fica irritada, estressada, ou ela perde, né, ou ela abandona a sua ideia, né, porque se cobra demais e não se vê suficiente boa capacidade, né, capacitada para poder começar, né? Então assim, existe uma frase que eu gosto muito, né, que é aquela assim, olha, feito, perfeito. E a gente tem que entender isso, que o feito primeiro, depois é o perfeito, né? Bem feito e depois é o perfeito. Isso quer dizer que a trajetória, eu vou aperfeiçoando na trajetória, só que essa mulher tem essa dificuldade, né, de entender isso, que eu começo agora com o que eu tenho, com que a maneira com que eu sou, e eu vou aperfeiçoando isso na trajetória, no caminho. Ela se apega e já quer perfeito, quer tudo ali, né, de perfeição no momento. E isso faz com que ela, às vezes, fique estressada, cansada, não consegue relaxar e muitas das vezes abandona aquilo que ela começou. São mulheres que têm dificuldade de confiar, de relaxar, de aceitar mudanças, de aceitar ideias de fora, além da dela. São mulheres que são difíceis de quebrar padrões, de mudar, sabe, de padrão. Ela acha que ela é assim mesma e tem que ser assim. E aí são mulheres que às vezes no convívio também social, no seu relacionamento tem muita dificuldade, porque ela tem essa dificuldade de abrir mão, de relaxar, de confiar, de ouvir o outro e aceitar também a ideia do outro. Ela vai ter, né, essa pessoa e essa mulher que tem essa predominância aqui do lado esquerdo, o lado mais lógico, mais racional, mais estruturado. Ela vai ter essa dificuldade na vida dela. O que eu tô querendo que você entenda, embora a gente já tenha aí um padrão predominante, nós todas temos o mesmo cérebro. Nós temos o lado emocional e nós temos o lado mais lógico. Isso quer dizer que dentro de mim tem esses dois, né? Essas duas repartições, esses dois cérebros. E o que eu preciso usar eles dois de uma maneira equilibrada, fazer com que esses neurônios que são responsáveis por captar informações, processar, ele se conecta, porque quando os neurônios aqui da direita se conecta com os neurônios da esquerda, isso faz o quê? Caminhos. Isso faz o quê? Possibilidade. Então eu não estou presa em um padrão, né, aonde esse padrão me predomina, me dificultando ou me limitando de eu ter maior possibilidade, maior conhecimento, maior desenvolvimento. Agora, quando eu faço isso, eu me conecto aqui. Isso quer dizer que eu não estou nem predominante emocionalmente, né? Não está, as minhas emoções não estão me governando e nem o meu lado também lógico aqui. Eu tenho essas possibilidades de informações. É isso que a gente tem que entender. E para desenvolver, você que está com o lado predominante emocional, né, mais ativo, que governa a sua mente aí, você precisa desenvolver esse outro lado, que é o esquerdo. Você que está com o lado esquerdo predominante, se cobrando demais, cobrando os outros, é muito rígida, né, não consegue ser flexível, você precisa desenvolver o outro lado. E aí a gente vai criar tarefas, né, criar aí exercício para que a gente desenvolva o lado que a gente precisa se desenvolver, para que esses dois se conectem
e esses dois aí, né, formem aí essas sinapse que a gente chama, né, que são caminhos. Olha só, você tem 9 bilhões de neurônios. Isso quer dizer que esses neurônios conectados ligam um no outro, trazendo informações novas, possibilidade nova. Você tem uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de ver as coisas. Você tem muitas e muitas informações para resolver, para se desenvolver. Então é necessário que a gente faça com que o nosso cérebro, ou que a gente governe, lidere, ou use o nosso cérebro por inteiro. Por isso que é muito difícil, às vezes, você tem essa limitação e essa dificuldade, né, de estar passando por uma situação e analisar essa situação por inteiro. Porque um lado só do seu cérebro que está sendo predominado. Eu vou colocar algumas atividades aqui para você entender um pouquinho, mas a gente vai criar e personalizar cada atividade, né, para vocês aí. Olha, para desenvolver o lado esquerdo, você que é, né, muito emocional e precisa, quer dizer, você que é muito do lado esquerdo aqui, né, e aí você precisa desenvolver o lado emocional, o lado direito. Você entende que nós vamos criar, né, e desenvolver algumas atividades aqui, ó. Então, você que tem esse lado predominante esquerdo, que é aquela pessoa que ela é controladora, muito rígida, né, gosta de regras, gosta de padrão, tem a dificuldade de relaxar, descansar, observar de uma outra forma, você precisa desenvolver o seu lado emocional, que quer dizer o quê? Uma dança, ela pode trabalhar tanto a sua mente quanto o teu corpo, na flexibilidade, né? Você que é muito rígida, tem essa dificuldade de relaxar e até os seus músculos, né? O seu corpo aí sente essa rigidez. A dança pode trabalhar. Coloca um som aí na sua casa e bora dançar para você estimular o lado emocional. Tudo que envolve arte, sabe, como pintura, artesanato, né, fotografia, né, aquelas pinturas de cores, né, que ativam muitas as cores, porque a cor está falando aqui, ó, emocional, e vai desenvolver esse lado aqui. Expor sentimento. Você precisa tanto conhecer o seu sentimento, o que você está sentindo de fato, qual é a emoção, qual é o sentimento, qual é o significado que está guardado dentro de mim, quanto saber expor. Eu hoje não estou bem, não é uma definição. Hoje eu estou estressado, estou cansada, estou com raiva, estou com medo, estou ansiosa. E saber expor o que você está sentindo vai desenvolver o seu lado emocional aí, né? A gente fala também sobre a escrita, e a escrita é criativa, sabe? Começar a escrever com figuras, né? Usando realmente aí e ativando o seu emocional. Então, se você tem uma ideia para ser feita, colocar em ação, coloque essa ideia num papel e colhe figuras representativas dessa ideia, desse seu plano, e aí isso vai estimular o seu lado aqui, né, da imaginação, da criatividade, que a gente está falando do lado emocional. Se você tem esse lado predominante, você precisa ativar aqui, ó, o seu lado emocional, para também te desenvolver, te dar capacidade aí na sua vida e na sua mente. Né, trabalhar muito convívio social. Quando você estiver com alguém, escute essa pessoa e tente olhar para ideias, para a maneira com que ela fala, a maneira com que ela é, de uma forma diferente, aceitando quem ela é, sabe? Pratique essa convivência social, escutando mais o outro, né? Se permitindo mesmo ouvir o outro, aceitar o outro, envolver em questões, né, do outro que não seja só sua. Isso também estimula muito o lado emocional e vai te desenvolver. Coloquei algumas aqui, mas depois a gente vai trabalhar junto nisso, tá? Agora você que tem esse lado, né, emocional mais predominante, mais, né, aguçado aí pelas suas emoções, você precisa trabalhar o seu lado esquerdo, que quer dizer o quê? Jogos, né? Vamos trabalhar jogos. Sabe aquele jogo do Uno?
né, que desenvolve ali o seu pensamento, como você pensa, a forma de pensar. Geralmente quem é muito emocional não tem paciência muito de jogar, né? Porque precisa de pensar, parar, raciocinar, elaborar. E aí os jogos, né, que trabalham o raciocínio, desenvolve esse lado do cérebro aqui, né? Estamos falando de escrita também, mas aqui não é uma escrita muito figurativa, né? Não é a escrita que você vai colocar imagem, mas é uma escrita mais elaborada, sabe? Porque a pessoa que ela é emocional, ela consegue visualizar, ela consegue ter imagem, usar a sua imaginação. Porém, a pessoa que ela, do lado esquerdo, ela tem a dificuldade. Então, o que a gente está fazendo aqui? Trocando. Então, aqui nós precisamos trabalhar o quê? Uma escrita elaborada, com parágrafo, com ideia principal, trabalhando mesmo a elaboração. Sabe aquela redação que a gente precisa fazer? Você precisa desenvolver também isso, tá? Organização e planejamento. Gente, disciplina, rotina. Eu sei que a mulher que ela é emocional, ela tem essa dificuldade, mas a rotina, hoje eu vou fazer isso, eu começo por onde? Começo por essa atividade, qual o tempo dessa atividade? Isso vai desenvolvendo você o outro lado, que é o lógico, raciocinar, pensar, estruturar, ter disciplina, né? Parar para pensar quando é preciso, o que fazer, isso trabalha o seu lado esquerdo. Então, uma rotina com horários, com tarefa certa, né? Com até mesmo ter essa consciência de qual rotina me desgasta mais, isso eu preciso ter planejamento e organização. E quando eu falo organização, em tudo, desde as suas horas, suas tarefas, até todas as suas coisas, tá? Armário arrumado, mesa arrumada, tudo organizado. Vai trabalhar esse lado aqui. E o outro lado que a gente fala, ou atividade que a gente está falando aqui, é de atenção plena. A mulher que ela é muito emocional, ela tem essa dificuldade de ter a sua atenção plena. Atenção plena é ter o ato de diminuir meus pensamentos, acalmar a minha mente para prestar atenção em detalhes. Atenção plena é uma atividade que a gente desenvolve ela dentro de nós, fazendo com que a gente tenha essa capacidade de diminuir as nossas emoções para prestar atenção em detalhes. Essas são algumas das atividades para desenvolver tanto o lado emocional quanto o lado lógico, racional aí. Depois a gente vai trabalhar isso mais pontualmente, mas é sobre isso que eu queria que você entendesse hoje. Existe um padrão mental em que você está sendo governado. E você está sendo limitado porque você não está usando o seu cérebro como todo. E fazer com que você tenha esse entendimento vai facilitar você entender que você às vezes tem dificuldade, está tendo conflito no seu relacionamento, está tendo dificuldade de resolver os seus problemas, não é porque você não consegue, é porque ainda você não se desenvolveu em alguma área. E quando você começar a praticar e desenvolver, fazendo com que os seus neurônios, que são muitos, tem esse desenvolvimento de conexão, você vai ter respostas, você vai ter habilidade, você vai ser capaz de resolver situações que até agora foram complexas para você. Porque quando você tem um entendimento, fica muito mais fácil. Então, hoje eu quero que você pare para analisar. Faça o teste se você ainda não fez. Traga, né, para você essa consciência aí de qual lado do cérebro você usa mais. Qual é o lado que predomina mais na sua mente? Qual é a sua mentalidade que está governando você? Então, a gente precisa trabalhar isso, desenvolver os dois lados, para que eu tenha a capacidade de ter informações completas dentro de mim, ok? Por hoje é só, eu quero que você fique com esse conteúdo, estude, escute novamente. Se tiver pergunta, né, depois vocês me perguntem, para que a gente venha se desenvolver e ser uma mulher equilibrada. A natureza é equilibrada, existe um equilíbrio na natureza. O desequilíbrio acontece quando eu uso somente uma parte, mas quando eu me conecto usando, né, aí todos os meus neurônios e todos os dois lados do meu cérebro, eu entro em equilíbrio. E é o que nós queremos.
Beijo no seu coração, estude bastante sobre isso e vamos trabalhar aí para ter esse equilíbrio a partir do nosso cérebro e fazer com que a nossa mente também seja equilibrada.